cumprimentar a todos. Dizer que nesta onda de estarmos a falar das teorias de aprendizagem, e como sabem, começamos com os princípios gerais e depois falei-vos da teoria de aprendizagem behaviorista, que é comportamental, em que o vídeo encontra neste canal aqui. Basta você subscrever o canal e vai ter sempre os vídeos em primeira mão. E também, se você for a este canal, vai encontrar o vídeo da teoria de aprendizagem behaviorista, behavior, que significa comportamento, que são as teorias comportamentalistas. Nas teorias comportamentalistas, o que nós teremos dito na altura é que, durante o decorrer do curso, para aqueles que participaram no curso de teoria de aprendizagem, é que este ser aprendente, este aluno, esse nosso educando, as teorias comportamentalistas verificavam o internalizar que ele fazia dos conhecimentos a partir do conjunto de comportamentos que ele exteriorizava. E como os comportamentos são observáveis, a ideia base era procurar reparar naquilo que é o comportamento. O comportamento é o resultado deste comportamento. E as teorias já diziam que a mudança que pode acontecer para que ocorra a aprendizagem, nós precisamos ou de alterar o comportamento atual porque ele não é bom comportamento, ou então vamos dar um estímulo para poder ver algum comportamento. E o que acontecia nesta altura, Pavlov, Skinner, propõem por outro lado que era necessário que este aprendente, este estudante, fosse incentivado de modo que ele pudesse manter os bons comportamentos. E assim tivesse que haver também atitudes de estímulos negativos para retirar aquilo que é o comportamento que não era o comportamento positivo. E aí é que havia a questão de penalização, atribuição de pontos, sei lá, na turma, ao estudante, por exemplo, quando ele tivesse que apresentar e tivesse um bom desempenho, mesmo na empresa, temos que estimular esse trabalhador, dando pontos, dando-lhe pontuação, dando-lhe algum prêmio, porque é uma forma de estimular. Isto é defendido pelas teorias behavioristas, teorias comportamentais, por isso que elas têm duas palavras-chave. O comportamento, que é a palavra principal, e tem o outro, o estímulo a este comportamento. Depois dessas teorias de aprendizagem behavioristas, comportamentalistas, tendo visto que, mais tarde, quando há aqui um reparo, não, o que ocorre é que, na realidade, de acordo com Hobsbawm, de acordo com Piaget, o que ocorre na realidade é que este ser, se nós queremos ver simplesmente o comportamento, que é o que é observável, então o que acontece relativamente à sua memória, relativamente às suas emoções, aos sentimentos que nós não podemos ver. É ali onde foram criadas as teorias cognitivistas, que tocavam com o cognoscente, com a memória, com os sentimentos, que sobretudo vem a partir do cognoscente. E aí disseram, bom, se nós temos que reparar naquilo que temos que ter aqui, reparar que os critérios todos de aprendizagem têm de estar virados naquilo que é o cognoscente. Daí nasce também, que mesmo a partir dos anos 1950, foram sendo discutidos e foram amadurecidos e foram tendo várias alterações ao longo das décadas, as taxonomias de Bloom, porque elas definem primeiro os estágios de aprendizagem, isso de forma cumulativa e hierárquica, onde nesta forma cumulativa e hierárquica tocava-se, a taxonomia estava muito mais centrada com aquilo que acontece no cognoscente.
Por isso que as teorias cognitivas, por um lado, elas ao trazer a taxonomia de Bloom para o ensino, é mesmo para reparar o que acontece no cognoscente, como explorar esse cognoscente, que é aquilo que nem pode ser só observável. Por quê? Porque as teorias anteriores, que foram as primeiras teorias, as teorias comportamentalistas, diziam que não, nós temos que ver. E esse exteriorizar o ver era por meio do comportamento. As cognitivas disseram, não, há este problema do que ocorre a nível da memória, a nível dos sentimentos, que levavam depois a um conjunto de atitudes. E com base nisso, será que as teorias cognitivas também respondiam a tudo o que ocorria na aprendizagem, em sala de aulas, ou o nosso educando em casa, ou aquilo que ocorre na nossa comunidade? Não. Por quê? Porque de acordo com o Piaget, há um conjunto de estágios, ligados até ao intervalo das idades, que influenciam a aprendizagem. E o que acontece a nível daquele estágio? Há um conjunto de antídotos que é preciso adotar para que ele possa aprender a nível daquele estágio. Não podendo aprender a nível daquele estágio, então estaríamos a ter alguém aqui com problemas ou então distúrbios de aprendizagem. E que isto era preciso agora passar para determinados terapeutas para ajudar a resolver o problema, porque naquele seu estágio de aprendizagem, que incorporava aquele estágio de idade, a pessoa não aprendeu o que deveria ter aprendido. Mas isso segundo Piaget. E por outro lado, segundo Vygotsky diz, não, depende muito também das interações que ele começa a ter, quer se for lá na escola, naquela idade inicial, quer em outras idades, as interações que ele tem, familiares e os outros, tem muita influência naquilo que vai ser a sua própria aprendizagem, porque vai fazer com que ele tenha que criar a vontade de aprender e poder aprender melhor. Então, assim, Piaget e Vygotsky estavam aí a trazer as teorias construtivistas. Por quê? Porque as teorias cognitivas não resolviam o problema que estava a acontecer. Resolviam o problema do cognoscente, mas não estavam a resolver essas interações sociais. O problema que estava a acontecer dos estágios de acordo com a idade, do que tem que aprender naquela idade. Isso não estava a ser resolvido pelas teorias cognitivas. E é aí onde há teorias construtivistas que defendem que este aprendente, este aluno, vai aprender, ele vai construir o seu próprio conhecimento. Ou, de acordo com o estágio da idade que tem, ou então estamos perante um outro cenário, em que ele precisa da intervenção de um terapeuta. Então aí o que significa que os construtivistas estavam a entrar e a dizer que aquelas teorias que eram simplesmente behavioristas comportamentais, que as cognitivas não resolviam todo o problema ligado à aprendizagem. Não fechavam todos os cantos relativamente à aprendizagem. E é daí que a sessão de hoje eu trago para vocês o construtivismo. Estou para abordar as teorias construtivistas. Como sabe, meu nome é Rodrigues de Caí Fazenda, subscreva este canal, esteja neste canal, veja os anteriores vídeos que eu gravei sobre as teorias behavioristas, que foram as primeiras teorias comportamentais. O vídeo está aqui no canal. Ou então as teorias seguintes, que foram as teorias cognitivas, que o vídeo está também aqui no canal. Hoje me interessa falar das teorias construtivistas, que são as terceiras teorias que vieram depois dos primeiros dois grupos das grandes teorias. Então eu vou falar do construtivismo. O construtivismo é uma teoria que enfatiza o papel ativo do indivíduo na construção do seu próprio conhecimento, ao invés de ser um simples receptor de informações. Esta abordagem foi muito desenvolvida por Piaget e, por outro lado, por Vygotsky, que tiveram uma influência enorme, uma tremenda influência a nível da educação. O construtivismo é uma teoria que defende que o conhecimento é construído ativamente pelo indivíduo. O conhecimento é construído pelo indivíduo a partir das interações que ele tem com o ambiente. Em vez de ser simplesmente transmitido de forma passiva, significa ele ser só o receptor e o outro o único que tem o domínio do conhecimento.
Essa abordagem sublinha o papel ativo que o aluno tem que passar a ter neste processo de aprendizagem, ao invés de uma absorção simplesmente passiva de informações que o professor vai poder fornecer a este aprendente, a este aluno. Quais são os princípios, aspectos que o construtivismo procura tratar? O construtivismo tem cinco principais aspectos. Primeiro aspecto, a atividade do sujeito. Segundo aspecto, o processo de construção. Terceiro aspecto, a aprendizagem significativa. O quarto aspecto, a interação social. E o quinto aspecto, construtivismo na sala de aula. São 5 principais aspectos fundamentais do construtivismo. Volto a repetir: atividade do sujeito, processo de construção, aprendizagem significativa, interação social, construtivismo na sala de aulas. Vamos para cada aspecto. Primeiro, atividade do sujeito. No construtivismo assume-se que o conhecimento não é simplesmente transmitido de um indivíduo para outro. Por quê? Porque não existe um cordão umbilical aqui para poder transmitir este conhecimento daquele que é o professor para o aprendente, que é o nosso educando, ou o nosso aluno, se for na sala de aula, ou o nosso colega, se for lá na empresa. Ao invés disso, o aprendente vai construir o seu conhecimento a partir das suas próprias experiências e interações. A partir das experiências e interações. E com o mundo real que o rodeia. Isso significa que o aluno desempenha um papel ativo nesse processo de aprendizagem. É o que é defendido aqui nas teorias construtivistas, isso no primeiro princípio, que é a atividade do sujeito. O segundo princípio, que é o processo de construção. No construtivismo, o aprendizado é visto como um processo contínuo de construção. Um processo contínuo de modificação, um processo contínuo de reorganização de esquemas mentais. Isso à medida que essa pessoa vai interagindo com novas situações e novos problemas. Então significa que cada nova experiência é integrada ao conhecimento pré-existente que este aprendente já trazia. É assim como é que ocorre o processo de construção. Significa que tinha um conhecimento já prévio, e ele vai adicionar um novo conhecimento a este conhecimento prévio. Isto no processo de construção. O terceiro grande aspecto é a aprendizagem significativa, que o construtivismo traz e aborda. Na aprendizagem significativa, o construtivismo sugere que o aprendizado é mais eficaz quando os alunos estão envolvidos em atividades significativas. Significa resolução de exercícios, aquelas brincadeiras que fazem por meio de jogos, entre várias outras formas. É assim que ocorre a aprendizagem significativa, que lhe permite poder resolver problemas reais, refletir sobre o que ele próprio está aprendendo. Significa que a palavra-chave são atividades significativas, que fazem com que ele possa construir o seu próprio conhecimento. O quarto princípio, a interação social. Do ponto de vista do construtivismo, especialmente na perspectiva do Vygotsky, a interação social desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo. A aprendizagem ocorre no contexto das trocas sociais, com a ajuda dos mais experientes. Quem são esses mais experientes? Os professores, o encarregado de educação, os amigos mais experientes, os colegas. Então, para Vygotsky, o que ele faz? Ele diz que ele introduz o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que se refere à distância entre o que um aluno pode fazer sozinho e o que pode fazer com a ajuda dos outros, que é essa zona de desenvolvimento profissional. Aquilo que ele consegue fazer sozinho, por quê? Porque dissemos que ele não era tábua rasa, ele já trazia conhecimentos prévios. Então aqui, na interação social, segundo o Vygotsky, não, ele já trazia reunia já um potencial. E é preciso
ele cria aqui o conceito zona de desenvolvimento proximal, que significa aquela parte, para além do conhecimento prévio que ele tinha, qual é a outra parte que ele pode acrescentar e ele pode conseguir atingir depois de ter sido ajudado pelo professor, pelos amigos, pelos pais, pelos colegas. É que um conceito fundamental que Vygotsky introduz. O quinto aspecto, repara, o primeiro, falamos de atividades do sujeito. O segundo, falamos do processo de construção. O terceiro, falamos da aprendizagem significativa. O quarto, da interação social. Agora, o quinto aspecto principal do construtivismo é o construtivismo na sala de aula. Então, na prática, o construtivismo o que faz? Ele sugere que o ensino deve ser centrado no aluno. Não é andarmos a dizer só que o ensino é centrado no aluno, que ele passa a ser centrado no aluno, não. Tem que ocorrer de forma prática, de forma efetiva. Né? E ele diz assim que o professor deve agir como um facilitador. O que o professor tem que fazer? Tem que criar ambiente de aprendizagem colaborativo. Tem que incentivar os alunos a explorar. Tem que experimentar e refletir sobre as suas descobertas, essas descobertas que os alunos vão fazer. Em vez de simplesmente fornecer respostas, o professor deve promover a reflexão e ajudar os alunos a desenvolver as suas próprias compreensões. É esta construção que tem que ocorrer na sala de aula, segundo os construtivistas. Ok. Com base nisso, eles traçam princípios fundamentais. Aqueles eram aspectos fundamentais que o construtivismo trata os 5 aspectos fundamentais. Agora traz 5 princípios fundamentais do construtivismo. Primeiro princípio, aprendizagem ativa. Segundo princípio, conhecimento como construção pessoal. Terceiro princípio, interação social. Quarto princípio, resolução de problemas e descoberta. O quinto princípio, a importância do contexto. Primeiro princípio, aprendizagem ativa. O construtivismo vê o aluno como um agente ativo na construção do conhecimento. Ele não apenas recebe informações, mas também transforma, relaciona e organiza esse conhecimento com base nas experiências prévias. Isso para garantir esta aprendizagem ativa. Segundo princípio, conhecimento como construção pessoal. O conhecimento é algo pessoal e único. O conhecimento, quando nós estamos a dizer, estamos em sala de aula para aprendermos, é que o conhecimento é pessoal e é único. Estamos em família, nós estamos a educar. O conhecimento para cada filho é pessoal e é único. Por quê? Porque cada indivíduo tem experiências diferentes que influenciam a forma como interpreta e organiza novas informações. Não é igual. Nem que sejam seus filhos, não é igual. Assim como acontece na sala de aula, para os professores também não é igual. Que é o segundo princípio. Terceiro princípio, interação social. É o terceiro princípio fundamental do construtivismo. Terceiro princípio, interação social. No construtivismo, a interação com outras pessoas, como por exemplo professores, colegas, amigos, desempenham um papel crucial no desenvolvimento cognitivo. Aprender é um processo social que envolve a negociação de significados e a partilha de pontos de vista. Aprender é um processo social que envolve a negociação de significados e a partilha de pontos de vista. Isso aqui é muito importante, que o construtivismo traz aqui para a interação social. Isso quer mesmo você sendo funcionário de alguma determinada empresa, quer sendo estudante, é preciso meter isto, que aprender é um processo social e envolve a negociação de significados e a partilha de pontos de vista. O quarto princípio é a resolução de problema e descoberta. O construtivismo que ele tem que fazer é promover um ensino que se baseia em problemas e encoraja a descoberta e a exploração. Quer dizer o quê? Que o aluno deve envolver-se ativamente na resolução de problemas reais, o que reforça a aprendizagem significativa. Problemas reais. O quinto princípio, importância do contexto.
Relativamente à importância do contexto aqui, o que ocorre no construtivismo, o pensamento é o seguinte, que a aprendizagem não ocorre no vazio. A aprendizagem não ocorre no vazio. O contexto no qual a aprendizagem ocorre, o contexto no qual a aprendizagem está a ocorrer, se é ensino à distância, se é num departamento na empresa, se é num departamento no serviço, se é na sala de aulas, se é numa sala virtual, é muito importante. Esse contexto onde a aprendizagem tem que ocorrer é muito importante. Por quê? Porque o conhecimento deve ser relevante e aplicável na vida real. Um conhecimento em que não é aplicável na vida real, tratarmos de teorias que não é possível demonstrar sua aplicação na vida real, pode fazer com que não haja aprendizagem. Quem são os principais teóricos? Os principais teóricos são Piaget e Lévi-Vygotsky. Piaget é o principal representante do construtivismo cognitivo. Piaget enfatiza o desenvolvimento cognitivo por meio de estágios. E ele diz que as crianças constroem ativamente o seu entendimento no mundo à medida que interagem com ele. Crianças ou qualquer aprendente. Para Piaget, a aprendizagem resulta de uma adaptação progressiva a novas informações através dos processos de assimilação. Para Piaget, a aprendizagem. Repare que sempre a razão por que tem que haver ensino, por que há escolas, a luta sempre para garantir que haja aprendizagem. Então, a aprendizagem resulta de uma adaptação progressiva. Significa que quem não se adapta a uma disciplina dificilmente vai ter que aprender. Então, a aprendizagem resulta de uma adaptação progressiva a novas informações. Através do processo de assimilação. Através do processo de assimilação. O que é assimilação? A incorporação de novas informações nas estruturas cognitivas já existentes. E também a aprendizagem resulta de uma adaptação progressiva a novas informações através do processo de acomodação. Não só a assimilação, tanto como a acomodação. A acomodação, o que será? A modificação dessas estruturas cognitivas para incorporar novas informações. Este é o construtivismo cognitivo de Piaget. O que Lévi-Vygotsky diz? O Lévi-Vygotsky, associado ao construtivismo social, das interações, em família, em amigos, na interação social. O Vygotsky acredita que a interação social e a linguagem desempenham um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo. A interação social e a linguagem desempenham um papel crucial no desenvolvimento cognitivo. O seu conceito de zona de desenvolvimento proximal sugere que os alunos podem atingir níveis mais elevados do entendimento com a ajuda de orientadores ou colegas mais experientes. Recorda-se que, como eu disse, Piaget fala de estágios, enquanto Vygotsky fala da zona de desenvolvimento proximal, que só ocorre por meio das interações sociais. Vamos lá para exemplos práticos de construtivismo na sala de aula. Por exemplo, se nós pegarmos uma aprendizagem, eu vou dar 3 exemplos. Aprendizagem baseada em projetos, discussões em grupo, exploração e descoberta, para vermos como é que ocorre aqui o construtivismo. Numa aprendizagem baseada em projeto, quando eu digo em projeto, não estou a falar daqueles projetos ali das empresas, né? Estou a dizer, nós podemos fazer um projeto de criação de um carrito de arame para um aluno e ele aprende. É um projeto. Nós estamos a falar de um projeto, por exemplo, de criação de um motor. É um projeto. Nós estamos a falar de um projeto de criação de um controlador, por exemplo, para quem está a fazer eletrônica. É um projeto. Então nós estamos a dizer, uma aprendizagem baseada em projetos. Assim como quando a gente diz o seguinte, não, quero ensinar os meus aprendentes, os meus alunos daqui na escola de culinária a fazerem bolo. Então nós estamos dedicados a um projeto de fazer um bolo. Então,
Primeiro, na aprendizagem baseada em projetos, os alunos podem ser incentivados a trabalhar em projetos que exijam pesquisa, projetos que exijam experimentação, projetos que exigem a resolução de problemas, permitindo que construam conhecimento de forma ativa, colaborando entre eles. É uma forma. Discussões, por exemplo, em grupo. Em vez de uma aula expositiva tradicional que um professor pode fazer, os alunos podem discutir temas em pequenos grupos. O professor traz um conjunto de temas, coloca em pequenos grupos e diz, vamos discutir. Eu quero que esse grupo discuta como conservarmos o ambiente, como tratarmos e termos domínio das noções de ambiente do nosso bairro. Aqui o bairro onde a nossa escola está. Vamos discutir, caros meninos. E vou para outro grupo, vocês vão discutir como é que nós podemos conservar melhor, podemos conservar e tratar melhor o lixo, resíduos sólidos da nossa cidade, do nosso município. É outro grupo. Criam os grupos ficam a discutir. Por quê? Porque eles depois vão compartilhar e vão debater ideias, aprendendo então uns com os outros. Falei de aprendizagem baseada em projetos, falei de discussões em grupo, falta falar da exploração e descoberta. Na exploração e descoberta, por exemplo, o professor pode propor desafios ou situações, problemas que os alunos precisam resolver, encorajando-os a testar hipóteses e a refletir sobre as suas próprias descobertas. Está a ver aquelas brincadeiras que os professores fazem até na escola primária, dizer para menino, nós escondemos um tesouro num sítio qualquer. Então vamos montar aqui um esquema para descobrir o tesouro. O que acontece? Parece brincadeirinhas que não tem muito sentido, enquanto aqui no construtivismo está a dizer que é muito importante porque eles começam a interagir entre eles, à procura, constroem hipóteses e eles estão à procura de materializar aquelas, de ter resultado das hipóteses que construíram, discutindo entre eles os meninos em grupos. Por outro lado, nós podemos usar, vamos lá para um exemplo, para não complicar muito, vamos lá para exemplos práticos do construtivismo na sala de aula também. Por exemplo, aprendizagem baseada em projetos. O professor pode propor, por exemplo, um projeto que desafia os alunos, por exemplo, a resolver um problema no mundo real, permitindo que construam o seu próprio conhecimento e desenvolver habilidades críticas. No trabalho colaborativo, por exemplo, o professor pode criar grupos de alunos que podem trabalhar juntos em atividades que exigem negociação de significados e trocar ideias. Isso o que vai fazer? Vai fortalecer a aprendizagem através da interação social. Na exploração guiada, por exemplo, em vez de fornecer todas as respostas, o professor pode orientar os alunos com questões que os levam a explorar e a descobrir conceitos por si mesmos, né? Em jeito de primeira conclusão, o construtivismo enfatiza o papel ativo do aluno no processo de aprendizagem, destacando que o conhecimento é construído a partir de experiências e interações entre pessoas. A abordagem construtivista tem implicações significativas para a educação, porque sugere, por exemplo, que o ensino deve ser centrado no aluno, usando este princípio, logicamente. O ensino passa a ser centrado no ensino, no aluno, com ênfase na descoberta, com ênfase na exploração, com ênfase na interação social. O construtivismo oferece uma abordagem centrada no aluno, como eu dizia, porque valoriza, por outro lado, a experiência pessoal, a resolução de problemas e enfatiza o aprendizado colaborativo. Em vez de se concentrar apenas na transmissão de informações, por exemplo, o construtivismo procura criar ambientes de aprendizagem nos quais os alunos possam explorar, possam interagir, possam construir ativamente o seu próprio conhecimento, fazendo com que, neste caso, a aprendizagem seja mais significativa e mais duradoura. Assim sendo, por exemplo, já puderam perceber até aqui que Piaget e Vygotsky, o que eles fazem, oferecem diferentes abordagens para o desenvolvimento cognitivo e aprendizagem. E ambos fornecem estratégias valiosas que podem ser aplicadas na sala de aulas. Piaget, por exemplo, foca no desenvolvimento natural da criança e no papel ativo da exploração. Enquanto o Vygotsky, por exemplo, enfatiza muito na importância da interação social e do papel do professor ou de outros colegas que ajudam aqui na mediação.
Esses dois enfoques podem ser complementares, dependendo da necessidade do aluno e dependendo também do contexto de aprendizagem. Agora vamos lá, vamos lá para um exemplo prático numa sala de aulas. Eu vou imaginar que você é o professor do segundo ciclo do ensino básico, por exemplo, e está a ensinar o conceito de massa e volume. Você é professor, vai ensinar o conceito de massa e volume numa aula de ciências. Então, algumas crianças conseguem entender bem o conceito de volume e massa, enquanto outras têm dificuldade, logicamente. Né? Então, com base nos princípios do construtivismo, é necessário responder algumas perguntas. Vamos lá, parte A, por exemplo. Como é que Piaget poderia ele explicar as dificuldades que algumas crianças estão a enfrentar ao entender o conceito de massa ou volume? Como é que, com base em Piaget, você iria descrever como professor, ou então como professor, como é que poderia agir conforme os princípios de Piaget para poder ajudar essas crianças? Essa é a questão A. Questão B, tocando agora no Levi-Vygotsky. Como é que você abordaria a aprendizagem de Vygotsky para essas mesmas crianças? Como é que você ia explicar como usar a zona de desenvolvimento proximal para poder ajudar a esses alunos? E como é que a interação social poderia facilitar a compreensão desse conceito de massa, assim como o conceito de volume? Então, essas são as questões principais. Vamos lá, então, para a parte A. Vamos lá começar aquela primeira questão aqui de Piaget, como é que iria explicar a dificuldade que os alunos estavam a enfrentar para entender o conceito de massa e volume. E qual seria o papel do professor aqui. Então eu vou para aí a abordagem de Piaget. Como é que trata? Recorda-se o que eu disse, que o Piaget defende que as crianças constroem ativamente o seu conhecimento à medida que passam por estágios de desenvolvimento cognitivo. Então, de acordo com Piaget, por exemplo, a dificuldade que algumas crianças podem estar a enfrentar para entender o conceito de massa e volume pode ser explicada pelo fato de que elas ainda não atingiram o estado cognitivo necessário para compreender completamente estes conceitos que são abstratos. Por exemplo, Piaget identifica essa dificuldade como um reflexo do estágio em que as crianças se encontram. Por exemplo, as crianças mais novas, entre 7 a 11 anos, estariam no estágio das operações concretas. Estariam ainda no estágio das operações concretas, em que conseguem lidar com conceitos concretos e lógicos, mas têm dificuldade em se abstrair. Portanto, o conceito de conservação, como entender, por exemplo, a massa de um objeto, não muda mesmo que a sua forma mude, pode passar a ser muito difícil para aquelas que ainda não desenvolveram essa capacidade. Quer alterar a forma daquele copo, você aproxima um sítio quente, muda a forma do próprio corpo, amolga uma parte, dizer que não, a massa daquele corpo aí não mudou. Não mudou, provavelmente o volume também não mudou, por ter dobrado um pouco o corpo. Então é muito difícil uma criança na idade de 7 a 11 anos ter que se abstrair. Por quê? Porque ele ainda está na fase de operações concretas. Então, qual é a intervenção que então, o professor faria, segundo Piaget? O que o professor deveria fazer? Então, o professor ia proporcionar experiências concretas que ajudam essas crianças a experimentar e manipular os objetos reais. Por exemplo, o que ele fazia? Ele podia pegar em dois recipientes de forma diferente, ambos contendo a mesma quantidade de água. 2 recipientes com formato diferente, tendo a mesma quantidade de água. E ia pedir que as crianças observem a água sendo transferida de um recipiente para o outro recipiente. Então, esse tipo de atividade de experimentação, por exemplo, é uma atividade prática, vai ajudar a que a criança desenvolva o conceito de conservação de massa e do volume, à medida que confronta suas preconcepções e avança cognitivamente. Então ele vai entender depois que não, o volume não mudou. Um recipiente tem um formato, o outro tem outro formato. E nós transferimos deste recipiente para o outro recipiente a mesma quantidade de água. E aí vê que, independentemente do formato do recipiente, aquela quantidade de água não mudou, mantém aquele volume. Fantástico, né?
Então, Piaget aqui sugere que o aprendizado deve seguir o desenvolvimento natural da criança. Então é importante não tentar forçar a compreensão abstrata antes que ela esteja pronta, né? A criança esteja pronta na sua própria idade. Por isso que o Piaget fala de estágios. Então, como é que esse conceito de massa e volume seria explicado pelo Vygotsky, usando a noção de zona de desenvolvimento proximal? Então, segundo a abordagem de Vygotsky, o que ele faz? O que o Vygotsky faz? O Vygotsky acredita que o desenvolvimento cognitivo da criança ocorre por meio da interação social e que a aprendizagem pode ser impulsionada com a ajuda de outros. Ou seja, com o apoio de uma figura mais experiente, que é o professor, ou então colegas. Então, segundo o Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal aqui é a chave de tudo, que é para a criança poder entender efetivamente o que ocorre. Por quê? Porque as crianças conseguem realizar algumas tarefas sozinhas, mas outras exigem orientação. Então, nesse conceito de massa e volume, segundo Vygotsky, poderia estar agora na zona de desenvolvimento proximal por parte de algumas crianças. O que significa que elas podem compreendê-la com suporte só de alguém que tinha que chegar ali e intermediar. Então, o que o professor faria, segundo Vygotsky, usando a mediação social? Por exemplo, o professor ia organizar esta atividade, daquela aula sobre massa e volume, em grupos. E que nesses grupos ele o que ia fazer, ia pegar alunos que já compreendem, metia no grupo dos alunos que não compreendem o conceito de massa e volume. Significa que aqueles que são menos experientes iam estar com os mais experientes. Por quê? Porque os mais experientes é para ajudar aqueles os menos experientes. Além disso, como professor também pode já estar lá a dar algumas dicas, passar por cada grupo a dar algumas dicas e a dar algum feedback constante, orientando aquelas crianças para tentarem descobrir. Então, nesse caso, como professor, o professor estaria atuando agora como mediador da aprendizagem, ajudando a avançar para além do que poderiam aprender sozinhas, para além do que aquelas crianças poderiam aprender sozinhas. Esta interação social é fundamental e pode ser útil usando a linguagem como uma ferramenta para discutir conceitos, para discutir todos os conceitos ali, neste caso de massa, volume, de forma colaborativa, com os grupos. Então, dito de outra maneira, se forem a ver, aqui houve mediação de Vygotsky e houve a questão de percepção dos estágios, segundo Piaget. E isso já foi fundamental. Então, o que acontece neste vídeo? Eu estava a vos trazer as teorias de aprendizagem construtivistas. Teoria de aprendizagem construtivistas. E isso foi muito importante. Simplesmente alertar aqui que há outros conceitos extremamente importantes que vocês podem encontrar aqui relativamente àquilo que estava aí a falar dos estágios de Piaget, porque pode acontecer que o que ficaria muito bem é que tem um vídeo aqui que eu gravei, está aqui no canal, e que neste vídeo eu falo dos estágios, segundo Piaget. Mas o que eu vou procurar fazer aqui é rapidamente falar dos 4 estágios que o Piaget desenvolveu. Por quê? Porque a aprendizagem de Piaget, como eu disse, é baseada em estágios. E era necessário tratar de ter que compreender esse estágio. E eu vou ali nos 4 estágios de Piaget. Piaget faz uma abordagem com base nos 4 estágios que ele coloca, e esses estágios, para Piaget, indica com base esses estágios Piaget indica com base nas idades. Piaget indica com base nas idades.
aqui ligado aos estágios, e são deles que eu vou falar. Em que o primeiro estágio é o estágio sensomotor. No estágio sensomotor, que é um estágio entre 0 até 2 anos de idade, 0 até 2 anos de idade, para Piaget diz que a criança nessa fase aprende a testar os seus próprios reflexos e movimentos, desenvolve a percepção do corpo, desenvolve a percepção de objetos, nem mesmo para perceber que isto é mama, por exemplo. Há um desenvolvimento que é dos órgãos. Por exemplo, pelo cheiro, o bebê ou a criança consegue sentir que aí tem uma mama. Pelo tato. E isso tem que ser desenvolvido nesta fase de 0 aos 2 anos. Quer dizer, se de 0 até 2 anos não desenvolve isso, então nós vamos ter um problema com uma criança com necessidades educativas especiais. E é só ver que nessa fase a criança quer tentar levar tudo para a boca. A criança quer pegar tudo, lançar para o chão. Por quê? Porque está a construir o seu próprio conhecimento nesta fase. E depois, para Piaget diz que há outra segunda fase, que é estágio pré-operacional, ou chamado também por estágio simbólico, que vai dos 2 até aos 7 anos. Nessa fase, segundo Piaget, de 2 até aos 7 anos, a criança começa a dominar a linguagem, a criança aprende a falar, a criança começa a dominar os símbolos, a comunicação, começa a imitar, começa a representar, começa a imaginar, começa a classificar, dos 2 aos 7 anos. O que quer dizer também que tudo isso tem que ser, se isso não estiver a acontecer nesta fase, então aquela criança vai ter necessidades educativas especiais. Ou se não for ensinada a ter que conhecer isto nesta fase, então há problemas no futuro para esta criança. Então nesta fase, por exemplo, a criança começa a pronunciar a palavra carro. E aí começa a ter também uma pequenina imagem mental sobre o que é um carro, mesmo que não tenha um carro pela frente. É o momento em que diz, chegou e pim-pim. A mãe imita, por exemplo, um animal, um gato, ou imita um cão, ou no intuito de poder que a criança esteja a criar uma relação direta entre o animal que está-se a referir e, efetivamente, aquilo que está a acontecer naquela fase. A criança, nesta fase dos 2 aos 7 anos, ainda é egocêntrica. E aí onde nós geralmente até dizemos que não, a criança é muito mais ciumenta, mas não, é muito mais egocêntrica e não tem a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Por quê? Porque isso é um longo processo. Então, faz parte dessa visão egocêntrica achar que a natureza, achar que os objetos agem de forma independente. Então a criança começa a pensar que se tropeçou. A culpa não é dela, é de alguém que lhe fez tropeçar. Se você tenta falar para a criança não gosta, então provavelmente é o boneco que vai sofrer. Então, são coisas que ocorrem nesta fase da idade, dos 2 aos 7 anos. Você, se estraga alguma coisa, pergunta, aquela criança diz que não foi ela. Mas quem foi talvez, ou vai dizer, não, o culpado é a minha mão. É a minha mão que fez isso, não é ela. A criança nessa fase confunde a realidade e a fantasia. E a criança ainda tem dificuldade de distinguir o certo e o errado. Brincar faz parte. O querer comer, as histórias, criar historiazinhas faz parte. A criança fica aí a contar histórias, a ver os seus próprios bonecos, por exemplo. Nesta fase, dos 2 aos 7 anos. E depois tem o estágio pré-operatório, aliás, pré-operatório não, já é o estágio operatório concreto, que vai agora dos 7 aos 11 ou 12 anos. Por quê? Porque a aprendizagem Piaget por meio de estágios, estou a falar aqui dos estágios de Piaget. Então, nesta fase dos 7 aos 11 ou 12 anos, o egocentrismo começa a diminuir por parte da criança. A criança passa a ter maior capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar entender alguns conceitos morais. Começar a entender o que é certo e o que é errado. É uma fase em que a criança apresenta maior capacidade de pensar soluções mentais para problemas reais.
Quer dizer, todas aquelas informações que a criança recebeu até aqui, começa ela já a pegar, tentar conectar com alguma verdade, com alguma outra coisa que lhe dá lógica. Consegue a criança estabelecer relações, consegue a criança agrupar objetos, ver símbolos que são semelhantes, símbolos que são diferentes. Então significa que nesta fase, dos 7 aos 12 anos, é a fase em que começa a alfabetização, o ir para a escola, em que a criança já começa a perceber o som, as letras, e por que essa letra é diferente do outro. Os outros aprendizagens que ele começa a construir a partir da observação que a criança está a fazer das coisas. Um exemplo é a compreensão de 2 copos com diâmetros diferentes, um cheio e o outro até a metade, por exemplo, de que podem ter a mesma quantidade de líquido. A criança começa a perceber nesta fase. Aí está a perceber a noção do espaço, a noção do volume, a noção da área. A criança começa a fazer as operações matemáticas básicas, em que no início precisa de objetos concretos, né? Por exemplo, para somar 2 mais 2, em que está a ver esses 2 palitos, mas esses 2 quanto é que fica? Está a ver se junta, fica quanto? Vamos contar 1, 2, 3, 4. Ocorre nesta fase, dos 7 aos 11 anos. Porque há uma ligação direta entre as operações que está a fazer e aquilo que é a verdade. Então, depois do estágio das operações concretas em Piaget, a partir dos 12 anos, dos 11 ou 12 anos até mais além, até a fase adulta, aqui sim a capacidade cognitiva já é extremamente elevada, que é próxima agora de um adulto. Estamos a falar de um adolescente que consegue agora deduzir coisas, consegue trabalhar, consegue criar hipóteses, consegue agora criar um pensamento lógico, começa a entender as teorias, as doutrinas, os conceitos. Então, começa a fazer leituras críticas do mundo ao seu redor. Começa ela a querer desenvolver a independência, a autonomia. E aqui começa a criar o traço da personalidade, como essa pessoa é. Começa a ter opiniões próprias. Então é isto que ocorre nos estágios de Piaget. É isso que ocorre nos estágios de Piaget. Então significa que temos o estágio de operação formal, dos 12 anos para frente, temos o estágio de operações, o estágio operatório concreto dos 7 aos 12 anos, temos o estágio pré-operacional ou simbólico dos 2 aos 7 anos e temos o estágio sensório-motor dos 0 até os 2 anos. Então, para Piaget, a aprendizagem ocorre de acordo com os estágios, enquanto para o Vygotsky são as interações sociais. Daí que o Vygotsky desenvolve a zona de desenvolvimento proximal e que o Piaget enfatiza muito as interações sociais, reparando muito aqui o conceito da mediação que o professor tem que fazer, ou então aqueles que são mais experientes. Então, mais uma vez, dizer a vocês que este vídeo era para trazer o construtivismo. No primeiro vídeo desta série, eu fiz um breve resumo sobre o que eram as teorias de aprendizagem de forma inicial. A seguir, fui para as teorias behavioristas, teorias comportamentais, que foi o segundo vídeo, onde começam de fato as teorias de aprendizagem. O terceiro vídeo, eu falei das teorias cognitivas. E este, o terceiro vídeo, falo das teorias construtivistas. Certamente que irá apanhar aqui no canal outros vídeos posteriores, que é neste caso da teoria socio-interacionista. E por último, o outro vídeo que fala da teoria humanista. Depois disso, há um vídeo que vem depois da teoria humanista, onde eu faço o resumo, onde agora o que faço é tentar juntar as várias teorias, como usá-las, por exemplo, em sala de aulas. Muito obrigado, eu sou Rodrigues Zicai Fazenda, como disse, estou sempre aqui para discutir questões e assuntos ligados à educação. Subscreva o canal, esteja sempre comigo, me acompanhe, volto no próximo vídeo a falar das teorias socio-interacionistas. Muito obrigado.
Bom repouso para si e cumprimento aos seus. Não esqueça que pelo construtivismo as suas crianças ou toda pessoa tem estágios para aprender. Se ele não aprende aquela coisa naquele estágio, quer dizer que ele será uma pessoa com necessidades educativas especiais. Não faça com que o seu filho passe a ser depois alguém com necessidades educativas especiais. Não podemos fazer da escola um local que vai transformar nossas crianças em pessoas com necessidades educativas especiais. Então, de acordo com os estágios, segundo Piaget, tem que ser aprendido aquilo que tem que haver naquele estágio, dos 0 aos 2 anos, dos 2 aos 7 anos, dos 7 aos 12 anos e de 12 anos em diante. É assim como ele trata, assim como Vygotsky depois vê mexendo e tratando dos assuntos da zona de desenvolvimento proximal, em que a interação social que ocorre lá na nossa família, na empresa, na comunidade, na escola, na sala de aula, tem uma grande importância para garantir que haja aprendizagem. E eu agradeço. Mantenha-se sempre cá, ligado, subscrevendo o canal e a discutir. Partilhe o vídeo com os outros, discutamos os assuntos de educação. Bom repouso.